Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso, meu pranto, viver e cantar, harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como o seu valor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Oh, não quero ser poderoso, nem entregar como um fraco, só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder, buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão uma razão pra lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como o seu valor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça, em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Muito boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã, graça e paz. Mais uma semana, mais uma quarta-feira que o Senhor Jesus nos concede, depois aí de um início de semana com feriado, né? Mais uma semana que o Senhor Jesus está nos dando, pela sua graça e pela sua misericórdia, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na sua palavra, para louvarmos o seu nome, para orarmos, para buscarmos do Senhor a orientação para as nossas vidas. Quero lhe dar as boas-vindas a você que está conosco, quero dizer que você é muito bem-vindo, esse é o nosso estudo bíblico semanal da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, e é um prazer e uma alegria ter você conosco aqui. Eu quero começar o nosso estudo bíblico lendo a palavra de Deus, e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12. Abra a sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Lerei versículos 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor assim nos diz: portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Há 2 semanas atrás, meditamos nesse mesmo texto bíblico, naquela ocasião falando sobre os estímulos que temos para a nossa vida cristã. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre perseverança. E eu escolhi propositadamente esse texto para nós iniciarmos o nosso momento de estudo bíblico. Perseverar não é apenas uma atitude humana, mas é uma atitude daquilo que Deus está fazendo no seu coração, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua história. A perseverança não é um esforço meramente humano, mas é Deus agindo em nós, Deus agindo através de nós, o querer de Deus na nossa história. Nesse momento, nós estaremos falando sobre isso nesse momento de estudo bíblico. Perseverança. E o desejo, meu irmão, minha irmã, do meu coração, é que em Cristo, nessa noite, você possa ser estimulado, possa ser desafiado, possa ser levado a juntos perseverarmos no amor do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus nesse momento, e eu escolhi 2 cânticos, 2 hinos, para nós entoarmos nesse instante, hinos que nos lembram desse grande amor de Deus e daquilo que Deus já fez na história e certamente ainda muito o fará. Louvemos a Deus primeiramente cantando o hino intitulado Deus dos Antigos, do Inário Novo Cântico, o hino de número 18. Vamos juntos louvar a Deus com este hino, hino de número 18. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, do
nos assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer as nossas vidas, que o Senhor venha fortalecer para sempre engrandecermos e louvarmos o nome dele. Vamos orar nesse momento? Curve sua cabeça e vamos falar com Jesus. Louvamos e agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua obra em nós, a tua obra realizada nas nossas vidas, na nossa história. Tudo que o Senhor já fez, certamente tudo que ainda o Senhor faz e o fará nas nossas vidas, na nossa história, consoante o seu grande amor. Há pouco cantamos que desde a antiguidade o Senhor tem feito uma obra maravilhosa na vida do teu povo. E nós, cristãos, hoje, também somos alcançados por essa obra maravilhosa, obra de graça, obra de misericórdia, o pendor do teu Espírito Santo, que nos regenera, que nos santifica, mas que também nos fortalece, nos leva, ó Pai, adiante e à frente. É bom estarmos, ó Pai, na tua presença. É muito bom podermos ler a tua palavra, louvar o teu nome e sermos lembrados, sim, sermos lembrados do teu grande amor. Um amor que não falha, que não cessa, mas que em algumas circunstâncias nossa velha natureza insiste-nos em dele desanimar, nele não confiar, ó Pai. Que o Senhor renove em nosso coração sempre, ó Pai, a perseverança na doutrina, na comunhão, na tua palavra, na oração, perseverança como teu povo, ó Pai. E que também possamos perseverar e sermos perseverantes, ó Pai, levados à perseverança, pelo teu agir em nós, o Espírito Santo que age em nós. Assim nós louvamos e assim nós te agradecemos, rogando, ó Pai, a tua bênção, a tua direção sobre cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta mensagem, essa transmissão, que todos nós, ó Pai, todos nós, possamos ser, pela tua graça e pela tua misericórdia, edificados, fortalecidos, abençoados e visitados nesse instante. Em nome de Cristo é que oramos. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo seu grande amor. Amor que vem desde a antiguidade. Amor que nos atinge, que vem sobre nós. E por isso, nós podemos louvar e adorar esse Senhor. Nós vamos cantar ainda mais um hino. O hino do Inário Novo Cântico, de número 42. Hino intitulado O Grande Amor de Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor com esse hino. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concedeu.
nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Qual prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. A Jesus louvamos, a Jesus exaltamos, a Ele seja a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Porquanto do céu Ele, Jesus Cristo, veio para dar a vida por nós e assim termos uma vida eterna em Jesus. Nós vamos nesse instante passar ao nosso estudo bíblico desta noite. Eu vou abrir aqui. O tema do nosso estudo bíblico desta noite é perseverança. Como há pouco falei, este será o nosso tema nesta noite. Quando falamos de perseverança, naturalmente nos vem a ideia, à mente, a perspectiva da perseverança como uma atitude puramente ativa. Eu persevero, eu vou além, eu sigo adiante. Essa é uma visão muito comum quando falamos desse tema. Mas nosso objetivo nesta noite é falarmos da perseverança no sentido de uma das doutrinas centrais da visão reformada pela palavra de Deus, que é a perseverança dos santos, os cristãos, a perseverança da fé dos cristãos. Como que salvos permanecemos salvos? Como que uma vez salvos somos levados a perseverar nesta graça? Como que, apesar da nossa natureza humana pecaminosa, ainda que pequemos, Deus nos alcança com a sua graça, nos perdoa e nos leva a viver então esta vida de graça e de salvação. Para a gente começar, eu quero que você abra sua Bíblia, Palavra de Deus, nesse texto que está aparecendo aí para você, Salmo 33. Na verdade, esse texto, ele será apenas um texto base para nós começarmos a falar sobre o tema. Eu quero, especialmente nesta noite, falar um pouquinho sobre a necessidade da perseverança e destacar as duas posições ou as duas visões principais. Além de definirmos o que é perseverança, né? Eu quero destacar aí as duas posições teológicas principais sobre o tema e a partir disso, então, focar o nosso estudo para aquilo que consideramos ou aquilo que reconhecemos como a visão bíblica, a visão verdadeiramente bíblica, a partir da palavra de Deus, do que é
a perseverança, focando naturalmente numa ótica calvinista. Salmo de número 33, versículo 20 a 22. Assim diz a palavra de Deus. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Novamente farei a leitura. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Meu irmão, minha irmã, perceba a partir do texto bíblico que acabamos de ler, a ênfase no Senhor nesse processo de esperança, de perseverança, melhor dizendo. É no Senhor que esperamos, Ele é o auxílio, Ele é escudo, no Senhor o nosso coração se alegra, nele confiamos, a misericórdia vem dele. Veja que Davi, nesse Salmo de número 33, ele fala exatamente sobre esse aspecto de que a perseverança ou a permanência nesta condição de salvo é resultado do agir de Deus em nós. E aí eu gostaria de começar com uma definição de perseverança que diz o seguinte: a perseverança do cristão na obra da salvação é a obra divina de perseverar os cristãos pelo poder divino. Veja, é uma obra de Deus, o poder de Deus, e por meio da fé ela continua até que a salvação esteja completa, até que a obra final na eternidade seja realizada. A perseverança é, portanto, uma obra de Deus pelo seu poder e com um propósito que é dele também. Na obra da perseverança, assim como na obra da regeneração, o propósito, o poder é do Senhor, a vontade é dele. A perseverança, portanto, é Deus quem executa em nós essa obra da perseverança. O poder é dele, vem dele. Isso nos faz entender que a vida cristã, até coloquei em forma de um story aí, como muito utilizado nas redes sociais, né? Um lembrete. A vida cristã, ela deve incluir um modo de viver semelhante ao de Cristo. E isso eu sou incapaz de conseguir, você é incapaz de alcançar também. A Bíblia nos ensina que devemos viver o mesmo propósito, ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A própria palavra cristão nos lembra que o alvo, o objetivo da nossa vida é viver como Cristo viveu, mas nós somos incapazes de alcançar este objetivo. Nós somos totalmente incapazes de alcançar este tão alto e elevado projeto de vida. Mas este é o propósito, este é o objetivo, e o nosso pecado nos afasta desse propósito, o nosso pecado nos distancia deste alvo. Por isso, em Deus somos levados a perseverar. Em Deus, a sua graça, a sua misericórdia em nós persevera para que possamos ter um modo de vida semelhante a Cristo. Eu tenho que reconhecer que é uma necessidade a perseverança. Onde abundou o pecado, a palavra de Deus nos ensina que superabundou a graça. E se superabundou a graça, então eu posso viver pecando? O apóstolo Paulo questiona, e ele diz mesmo: de modo algum. Porque se eu morri para o pecado, eu agora vivo para Cristo. Então, portanto, é necessário uma ruptura com o velho modo de vida, para que esse novo modo, essa nova história, essa nova perspectiva, essa nova visão, essa nova trajetória possa se fazer em nós. A vida cristã é um desafio para vivermos semelhantes a Cristo. Mas como vamos viver semelhantes a Cristo?
se pecamos? Como vamos viver semelhante a Cristo se falhamos? Como vamos viver semelhante a Cristo se muitas e muitas vezes o nosso proceder nos distancia do Senhor? É aí então que onde o nosso pecado está presente, a graça de Deus está ainda maior, nos levando a perseverar, não por nós, mas pelo poder divino, porque há um propósito maior. Há um propósito maior, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse propósito maior, mas há um propósito maior. E é por causa desse propósito maior, dessa vontade maior, soberana, excelsa de Deus, que somos levados a perseverar. Quer ver só? 1 João, capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Se você não estiver com a Bíblia, você pode acompanhar a leitura aí do texto do visor. Mas se você estiver com ela, abra a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 João, capítulo 2, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Na versão que eu coloquei aqui, a Nova Versão Internacional diz assim: qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Esta é a ênfase da perseverança, andar como ele andou. Mas pastor, mais uma vez eu vou falar, eu sou pecador. Sim, eu e você somos pecadores, somos falhos. Eu e você somos incapazes de andarmos como ele andou. Eu e você somos incapazes de viver como Cristo viveu. Isso quer dizer então que o amor dele não está em nós? Não. Isso quer dizer, pelo contrário, que o amor dele está sendo aperfeiçoado em nós. Em outras palavras, nós estamos sendo aperfeiçoados. O cristão está em obra. Sabe quando você está dirigindo na estrada, você vê aquela placa que normalmente são dois sujeitos, duas pessoas, com uma pá, uma enxada, um capacetinho de trabalho, né, de trabalho perigoso na cabeça. Aquela placa indica que ali à frente há um trecho em obras. O cristão está em obras. O cristão está sendo aperfeiçoado. O cristão está vivendo o aperfeiçoamento do amor de Deus na vida dele. O fato de nós não andarmos ainda como ele andou, não implica, lembre bem, não implica que o amor dele não está em nós. Implica que nós estamos em um processo e nós estamos participando, vivendo esse processo. Quando esse processo vai se finalizar? Apenas na glória. Semana passada a gente falou sobre esse aspecto dentro da doutrina da santificação. Apenas na glória ele vai ser finalizado. Mas até lá, a certeza que temos é que nós estamos no meio desse processo, estamos vivendo esse processo. Um processo que começou com a obra da salvação, um processo que vai terminar com a obra da glorificação. Um processo que iniciou-se na eternidade, quando Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos chamou pelo nome e disse: você é meu. E um processo que vai terminar na eternidade, quando por meio de Jesus vai ser nos dito: vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. Perceba então que é uma obra, um processo. E nós estamos nesse processo sendo aperfeiçoados. E a pergunta que surge é: como é esse processo? Até coloquei aqui, quer ver só? Existem duas posições teológicas diferentes no que diz respeito à segurança da salvação ou à perseverança. Veja que eu estou colocando duas posições teológicas. Eu não estou colocando duas posições bíblicas. Ambas as posições são extraídas da Bíblia, mas nós acreditamos que uma delas está corretamente alicerçada na palavra de Deus, outra ela tem algumas falhas na sua interpretação, na sua visão, que destoam quem é Deus, que destoam quem é o ser humano.
Então eu vou apresentar essas duas propostas, mas naturalmente eu vou enfatizar uma delas. Então há duas posições teológicas ou duas visões teológicas sobre a obra da perseverança. A primeira delas, aqui, a posição calvinista, que considera a perseverança uma obra poderosa pela qual Deus preserva, olha a palavra aqui, preserva, os crentes em Cristo para sempre, protegendo-os de caírem definitivamente diante das tentações. Não quer dizer que não pecamos, mas quer dizer sim que não viveremos sob o domínio ou sob a morte do pecado. Quer dizer que sepultamos no pecado, sepultamos o pecado e vivemos para Cristo, mas continuamos a pecar. Mas ainda assim Deus em Cristo nos protege para sempre, para que não sejamos novamente mortificados na obra do pecado. A posição calvinista enfatiza Deus, o poder de Deus, e cita também as nossas limitações. A posição do calvinista lembra quem é Deus, o protetor. Quem é Deus, o provedor? Quem é Deus, o Senhor soberano? Quem é Deus, aquele que na eternidade te escolheu, te chamou, aquele que na eternidade disse, você é meu, e nada poderá te afastar desse grande amor, nada poderá macular, nada poderá tirar essa obra maravilhosa de Deus na sua vida. A posição calvinista enfatiza o poder, a obra poderosa de Deus, a obra que começou com a eleição e se concretiza na glorificação, e nada, nem eu, nem a minha vontade, será capaz de me afastar desse amor que está em Deus. Por outro lado, a segunda visão teológica, a posição arminiana, enfatiza que Deus providenciou graça perseverante, quer dizer, meios para a igreja perseverar. Mas isso é condicional a cada cristão. Então, alguns cristãos podem perseverar e outros, semelhante a uma peça do xadrez aí, podem cair, podem não perseverar. E a conclusão lógica é que a salvação depende, então, da perseverança de cada pessoa. E, em última instância, a gente está negando o poder de Deus da salvação. A gente está falando que depende de nós. Nós estamos falando, então, que o sacrifício de Cristo, Cristo pode ter morrido por mim, mas então ele não morreu por mim. Porque se Cristo morreu por mim, a obra está completa. Não há nada que eu possa fazer para aumentar ou para diminuir esse amor. Se Cristo morreu por mim, então eu estou salvo. Agora, se a salvação depende da minha perseverança além do sacrifício de Cristo, então Cristo pode ter morrido por mim. A morte de Cristo pode gerar a minha salvação. O sacrifício eficaz de Cristo pode ser eficaz para mim, mas pode não ser. Eu acabo tendo maior poder do que a obra de Cristo. Eu acabo tendo maior poder que o sacrifício expiatório de Cristo. Eu acabo tendo maior poder do que o Deus que na eternidade disse, você é meu. Porque eu digo, não sou teu. Eu não sou teu. Veja que aí há uma valorização da minha capacidade e não a capacidade de Deus. Na obra calvinista, na visão, melhor dizendo, calvinista, a gente diz que a obra da salvação, a ênfase está no poder de Deus, que tem o seu começo e o seu fim. O Deus que faz todas as coisas. Na visão arminiana, tudo depende do homem. Tudo depende da perseverança de cada pessoa. Então a salvação, ela é, em última instância, uma condição humana. Uma condição humana. E particularmente, meu irmão, minha irmã, não dá para a gente aceitar ou concordar que a salvação depende da perseverança, porque então existe toda uma fragilidade quanto à salvação. Quando Jesus disse para o ladrão que foi crucificado ao lado dele, hoje estarás comigo no paraíso, o ladrão podia falar, não vou estar não. Eu não quero isso, eu vou continuar tendo o meu destino ímpio. Jesus disse, hoje você estarás. É uma ordenança, é um propósito maior. É um propósito maior de Deus que vai além das nossas próprias capacidades de compreensão, porque é Ele que executa o querer e o realizar, é Ele quem escolhe, é Ele quem elege os filhos para si, é Ele que age com misericórdia com quem quer.
Aprove a Ele agir com misericórdia com quem quer e com quem não quer. É dele, por meio dele e para Ele todas as coisas. A glória, portanto, é toda dele. A gente pode enfatizar aqui que a perspectiva calvinista, ela nos lembra que há um benefício. E o benefício é uma certeza. A perseverança, então, gera uma certeza. E essa certeza é uma fonte de consolo inesgotável. Davi, após pecar com Betseba, após ser repreendido pelo profeta Natã, ele chorou, se arrependeu, buscou o perdão do Senhor. E no momento de maior tristeza e angústia da sua vida, ele escreveu o Salmo 51, dizendo: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Não a salvação. Davi já estava sendo consolado pelo Senhor, mas ainda não tinha a alegria plena que somente aqueles que conhecem a Jesus possuem, somente os salvos possuem. Davi ainda não podia desfrutar após o reconhecimento do seu pecado, não conseguia desfrutar disso ainda, mas ele fala: restitui-me a alegria da salvação. E não a salvação, porque a salvação ele nunca perdeu. E esse é um consolo que eu e você podemos ter, um consolo maravilhoso de que é pela obra de Deus em nós que nós perseveramos e vamos continuar a perseverar. É um grande consolo, é uma fonte inesgotável de consolo em nós saber aquilo que a salvação, eu não posso fazer nada para merecê-la, mas Deus já fez tudo, e por causa disso eu jamais vou conseguir negar esse amor de Deus. E isso é um consolo para nós, saber que, salvos e amados, nós estamos eternamente nos braços do Senhor. Eu vou até voltar aqui um slide. A posição calvinista considera a perseverança uma obra poderosa pela qual Deus persevera os crentes em Cristo para sempre, protegendo para que não caiam eternamente, para que não vivam a morte do pecado. E diante disso há uma conclusão muito clara, que você, filho de Deus, pode descansar na certeza de que jamais irá perder a comunhão com o Pai por um descuido da sua fé. Jamais irá perder a comunhão do Pai porque você foi escolhido por Ele. Eu quero, antes de ler mais um texto bíblico aqui para nós concluirmos, eu quero destacar algumas aplicações a partir daquilo que meditamos nesta noite. A partir daquilo que meditamos nesta noite, eu quero destacar aqui duas aplicações muito diretas, simples e claras para nós. Primeiramente, glorifique a Deus e agradeça-o pela grande obra da salvação que Ele realizou na sua vida. Glorifique a Deus e agradeça-o porque não foi pelo seu poder, não foi pelos seus méritos, não foi por nada que você fez ou que você viria a fazer, ou que você um dia teria capacidade de fazer. Você foi salvo por Deus e esta é uma condição final. Você foi salvo por Deus. Descanse nessa salvação. Agradeça-o. Glorifique por causa disso. Você já está salvo. Glória a Deus por isso. Mas uma segunda aplicação que eu quero destacar aqui é não acomode-se numa visão que é pecaminosa, de entender que o calvinismo leva a uma apatia, a um esfriamento. Não, ele leva a uma vida piedosa, uma vida de prática do amor de Deus. Olha só, em Deus nós podemos descansar, mas em Deus nós somos chamados também a frutificar, e o frutificar aí é manifestar as nossas obras de justiça, para que outros que ainda não estão alcançados pelo Senhor, que não foram por Ele salvos, que são escolhidos, mas a eles não foi revelado ainda o amor do Senhor, que eles possam ver em nossas obras as próprias obras de Cristo na vida deles. Gratidão e ação. Gratidão por aquilo que Deus faz, e ação como resposta do seu grande amor. E aí eu quero concluir com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6, aqui eu coloquei a versão nova
versão internacional, mas eu quero ler também aqui na versão Almeida, que possivelmente é aquela que você tem. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Olha a perseverança aí, o amor de Deus sendo aperfeiçoado em você, até o dia de Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você tenha por certo que é Deus que persevera em você. E essa é uma obra maravilhosa do poder dele. E o propósito está aqui, ó. O dia de Cristo Jesus. Esse é o propósito. É Ele que te chamou. É Ele que te santificou. Você responde em santidade. Mas é Ele que persevera em nós para que, uma vez salvos, tenhamos esse consolo divino de que a nossa salvação não será perdida por um descuido. Nós podemos descansar nele, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Sabendo que nele está a nossa garantia, a nossa salvação. E que nós partamos para a ação também. Tenhamos gratidão, paz, consolo, mas respondamos também com ação. Uma vida de santidade ao Senhor. Vamos orar? Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra, ó Pai, está cheia da Tua glória. Tua palavra nos ensinou nesta noite quão grande obra o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Quão grande obra o Senhor tem feito na nossa história. E é nessa certeza que nós descansamos, Senhor. E isso nos traz alegria, traz paz, traz consolo, traz esperança, traz convicção do Teu chamado, da graça eterna do Senhor nas nossas vidas. Nós nem sequer, ó Pai, sabemos como, mas sabemos que somos amados pelo Senhor. Nós não compreendemos a dimensão desse amor, somos imerecedores dele, mas o Senhor nos amou e isso é a nossa paz, esse é o nosso consolo. Como vimos nessa noite, que a certeza, ó Pai, de que o Senhor persevera em nós, traga consolo para nós ante as nossas fragilidades, nossos erros, nossos pecados. Traga-nos confiança para vivermos fortalecidos na força do Teu poder, com convicção de que o Senhor, Tu mesmo, ó Pai, tem realizado obra especial, obra maravilhosa, obra incomparável nas nossas vidas. Te damos graças por isso, ó Pai. Damos graças pelo momento dessa noite que tivemos na Tua presença e que o Senhor nos fortaleça sempre para Te glorificarmos, Te servirmos, louvarmos o Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que acompanha esse instante e que cada um de nós possamos ter um restante de noite abençoado, fortalecido e guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom termos esse momento na presença do Senhor. Meu irmão, eu desejo a você, minha irmã, desejo a você uma ótima noite, um ótimo restante de semana. E que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, te fortalecer a cada dia mais. Eu quero ver você domingo na nossa igreja, 9h30 da manhã, na Escola Dominical. Esteja conosco. Nossa Escola Dominical tem sido uma bênção no estudo da Palavra do Senhor. E também no culto da noite, esteja conosco. Certamente Deus vai falar ao seu coração. Eu vou colocar agora um hino aqui para você e desejo que esse hino possa trazer consolo, possa dedicar a sua vida e possa trazer paz ao teu coração. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe todo o seu lar. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias tão
mais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por dentro.